Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Hoje, então, celebramos o dia de São Apolinário, ordenado por Pedro, importantíssimo isso, primeiro bispo de Ravenna, ordenado por Pedro. E assim faz a linha sucessória. Também ele faz a linha sucessória petrina. E aqui vem toda a tradição da igreja. E aqui vem a sua apostolicidade. E aí vem a igreja fundada por Cristo Jesus, sobre Pedro, sobre os apóstolos. Não é uma igreja que surge com Constantino, por favor. Quem diz isto? Que é isto? Que história é esta? Eu mesmo, meu próprio sacerdócio, eu veio da sucessão petrina, fui ordenado sacerdote pelo cardeal Scherer, Dom Vicente Scherer, que é da sucessão petrina. Nós temos, portanto, bem anotado toda esta sucessão de Pedro. Essa é a Santa Igreja Católica, fundada por Cristo Jesus, nosso Senhor, vinda do alto, vinda do céu, vinda de Deus. Não uma criação humana, não uma invenção de um homem qualquer. E esta é a distinção que nós temos que tomar a peito, queridos. É isso que nós temos que levar adiante. Não as nossas ideias, nossos pensamentos modernos, a modernidade que é pura heresia, a maior heresia. Não. Nós temos realmente essa responsabilidade de estarmos de estarmos ligados à igreja primeva, à igreja primitiva, à igreja dos apóstolos. Esta é a nossa fé, aquela mesma que estava no coração de Pedro, dos apóstolos, da igreja primitiva, da igreja primeva. Assim como foi instruída pela boca de Jesus, nosso Senhor. E isso nós não podemos barganhar. O que faz a modernidade é justamente isto. Dizia a diplomacia da igreja, não possumos. Falava Bento XVI em princípios, em doutrinas na igreja que não se pode tocar, que são verdadeiramente imutáveis. Isso só até realmente até Bento XVI. Quer dizer, já antes, e já antes até do Concílio do Vaticano II, sobretudo, como insisto em dizer, o Concílio do Vaticano II, ele abriu, escancarou, o Concílio do Vaticano II escancarou a porta à modernidade para que entrasse para dentro, assaltasse a Santa Igreja Católica. É isso. Melhor dizer assim. O Concílio do Vaticano II escancarou as portas da Santa Igreja para que a modernidade a assaltasse. E queridos, quem está se escandalizando, ontem ainda viu um mongezinho se escandalizando, dizendo, essa gente não leu sequer a Gaudium et Spes, ou Lumen Gentium, que seja for, algum documento, não leu qualquer documento do Concílio Vaticano II, e por isso estão se juntando contra Francisco. Meu caro, por favor, vai estudar não só os documentos do Concílio Vaticano II, mas vai estudar também a sua gênese. Estuda como eles foram feitos, de onde vieram, qual foi o clima das aulas conciliares. Estuda isso também, caríssimo meu. Vai ver isso e te escandalize. Te escandalize com a modernidade e o modo como ela fez para assaltar a Santa Igreja. Mas aquilo não foi absoluta. O clima conciliar, queridos,
das aulas conciliares, absolutamente não foi católico. Ali ficam procurando a realização da profecia, cardeais contra cardeais, bispos contra bispos, e ainda ficam procurando que talvez vá acontecer, mas isso já aconteceu. Já tem acontecido desde o concílio, ao menos desde o concílio do Vaticano II. Em aula conciliar aquilo era uma vergonha. Vão examinar, nesta Gênesis, a que vos convido, vão examinar o tratamento que se fez, por exemplo, a Ottaviani, o cardeal Ottaviani. Até o microfone do velhinho, santo velhinho, cortaram em plena discussão conciliar. Mandaram cortar o microfone dele. Bastião da tradição da igreja. Ele que tinha preparado o concílio. Ele que tinha preparado todo o concílio. Mandaram cortar o microfone do velhinho. Mas vão examinar esses homens, esses teólogos que acompanharam, que foram os grandes peritos do Concílio do Vaticano II. Já falamos alguma vez sobre o próprio, colhendo o testemunho pessoal do próprio Bento XVI. Vejam, queridos, olha como é difícil. Eu entendo a dificuldade dessa gente. Veja, nesse próximo livro entrevista que Bento XVI vai fazer publicar agora em setembro, ele volta ainda a dizer das dificuldades que a igreja sofreu nos últimos 50 anos. Está claro diante dele que a igreja afundou, que a igreja está naquele processo de autodestruição, que já Paulo VI denunciava. Ele diz isso, que está um horror a igreja. Ele vai dizer isso. Mas defendendo ainda o Concílio do Vaticano. Não é por causa. O Concílio do Vaticano II não tem curva alguma nisso. Como não? Abra os olhos! Bento XVI! E tu também, mongezinho! Abre os olhos! Abram os olhos, caríssimos! Vejam, queridos, esses modernos, a coisa foi assim. Estavam todos sob suspeição. E quantos deles já tinham sido tirados das universidades, dos seminários católicos, não podiam mais lecionar. João 23 entra com aquele espírito moderno e quer... Não, na igreja tudo é paz, tudo é bom, tudo é bem. Não existe inimigos da igreja. Nem dentro, nem fora. Sequer fora, quanto mais dentro. Sequer fora. Esse é o pensamentozinho, assim pequenininho, de João 23. Não existe. Ora, como não? E então chamou esses teólogos. Temos entre eles, para não falar só dos ocultos, ainda que daqueles ocultos, como por exemplo, o próprio cardeal de Paris, já falei deles outro dia, e que incentivava muito a renovação carismática católica, certamente por motivos escusos. Como é o nome dele mesmo? O cardeal, enfim, no fim da vida, ele só no fim da vida veio a confessar. Tá? É um satanista, confessou isso. Mas outros já durante o concílio confessavam. Por exemplo, Schillebeeckx, este era explícito, e ele dizia que não queria fazer as coisas por debaixo dos panos, como se diz, de forma subliminar, oculta, enganosa, como ainda hoje age Francisco e a sua gangue. Ele queria as coisas à clara. Confessava isso durante o concílio, Schillebeeckx. E assim tantos outros teólogos modernistas que tomaram de assalto realmente a Santa Igreja durante o Concílio do Vaticano II. Com intenção
Esse é o ponto. Com essa intenção clara, às vezes nem tanto, mas manifesta, às vezes nem tanto, de realmente modernizar. Querem modernizar a igreja. Ainda hoje esse é o grande problema. Ainda hoje este é o grande problema. O que nós estamos assistindo agora na recentíssima Constituição Apostólica, assinada por este antipapa Francisco, para os religiosos, uma Constituição Apostólica, vejam só, a coisa é forte, né? A coisa é forte. Já no artigo 1º, ele abre as portas até dos conventos de clausura, da mais estrita clausura. Não, a freirinha, a irmãzinha, para qualquer curso modernizante, pode sair do convento, pode sair da clausura, desde que seja para um curso modernizante. As irmãs já estão todas, os nossos conventos já estão todos mais do que cheios das ideias modernistas, agora com essa Constituição, agora sim, é o descalabro, é o Deus nos acuda, saem todos da tradição da igreja. Francisco é realmente... Depois veio o anticristo, mas Francisco, como falso profeta que Francisco é o falso profeta, ele tem essa missão e está honrando ela de realmente destruir a Santa Igreja. E agora ataca com toda a sua virulência modernista os religiosos e religiosas. Ele foi religioso? Ele foi religioso. Toda a vida foi religioso. Quando ele ataca os religiosos, sabe fazer isso de forma tal que realmente favoreça tudo aquilo que dentro deles já está descambando, já está mais do que descambado, já tem tantos religiosos e religiosas que te escandaliza, meu querido irmãozinho, mongezinho, te escandaliza com os teus colegas religiosos e religiosas, com esses tu deves te escandalizar, que abandonaram completamente a tradição da Santa Igreja e estão aí fundando uma igreja que não tem nada a ver com Jesus, nosso Senhor, com os apóstolos e aquilo que eles nos deixaram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-me-nos vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Veritas mia et misericordia mia cum ipso, et in nomine meo exaltabitur cornu eius.